Meus caros irmãos e irmãs, hoje eu trago uma reflexão importante para todos aqueles que querem ser felizes de verdade. O tema é a fé. Sem fé não se tem verdadeira felicidade. Aquele que não tem fé, ele vive no mundo de ilusão, se encanta por coisas passageiras e no final das contas se vê vazio de significado. A fé é algo sobrenatural, é um dom. Por isso precisamos sempre rezar: Senhor, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Eu digo muito que fé é dom e conquista. Dom, porque é um presente de Deus. Conquista, porque nós devemos trabalhá-la diariamente, com uma vida de oração, a leitura e a prática da palavra, a busca dos sacramentos e as obras de misericórdia. Ter fé é ótimo, mas essa fé tem que nos levar a ações de verdade, ações permeadas pela graça de Deus. Para guiar a nossa reflexão, um texto já conhecido por todos, Hebreus, capítulo 11. Claro que nós não vamos ler o capítulo todo, mas eu convido você a ir da sua casa, esses dias, a pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta e ler Hebreus, capítulo 11. Marque, destaque, grife, anote. Um texto valioso para nós que somos homens, mulheres de fé. Hebreus 11, no versículo 1. Antes de começar toda aquela caminhada sobre homens e mulheres de fé, nós temos aqui a definição: o que é fé? A fé é a posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Note que a fé, ela precede o milagre. Você não terá mais fé depois do milagre. Você precisa de fé para enxergar a ação de Deus. Acho interessante como que as pessoas têm fé em tantas e tantas coisas. Quando você sobe num avião, você tem fé de que aquele piloto é capaz de levar você de um ponto a outro. Quando você entra num elevador, você tem fé que aqueles cabos de aço irão levantar você e depois levar você novamente ao térreo. Quando você vai a um restaurante, você pede uma bebida, uma comida, você não viu como que ela foi preparada, mas você acredita que ali está algo feito com zelo, com higiene, e você toma aquele suco, você se alimenta daquilo. Eu poderia aqui dar muitos exemplos de fé. A questão, meus caros, é que muitas pessoas confiam no piloto do avião, confiam no cabo de aço, confiam no cozinheiro do restaurante, mas não confiam em Deus. Não confiam na palavra de Deus. E é por isso, meus caros, que nós precisamos tomar posse antecipadamente daquilo que se espera. E porque eu tenho fé, eu tenho certeza, o melhor para mim Deus fará. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado das minhas coisas, uma vez que eu cuido das coisas de Deus.
Fé é saber. E porque se sabe, se espera. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos aqui testemunhos a respeito de como que a fé faz homens e mulheres viverem de maneira diferente. Porque acreditavam piamente de que Deus era capaz de cumprir o que prometeu. Eu não vou ler o capítulo todo, mas aqui alguns versículos só para ilustrar o que eu estou aqui dizendo. Versículo 2 está escrito assim: foi pela fé que os antigos deram o seu testemunho. Eu brinco muito, onde eu dou palestras, faço a pregação, que existem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes 4 me contam aquilo que Jesus fez. Qual é o 5º evangelho? Que nós precisamos olhar com carinho para ele e mostrar ao mundo este evangelho. O 5º evangelho é o que eu chamo de testemunho de vida. Mateus, Marcos, Lucas e João me contam o que Jesus fez. O meu testemunho de vida mostra para o mundo o que Jesus faz. O mundo está carente de testemunho. Não apenas de palavras, mas de testemunho de vida. E o texto aqui vai ilustrar com vários testemunhos a importância da fé. Pessoas que agiram pela fé. Vou ler alguns versículos. Comecemos com o versículo 3. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem a sua origem em coisas manifestas. Fé. Deus é criador. Agora volta lá atrás, em Abel, no Gênesis. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, quer dizer, a fé dele, foi declarado justo e Deus apresentou o testemunho dos seus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Como que Abel fala mesmo ainda depois de morto? Pelo testemunho da fé. Bonito isso. Há pessoas que são lembradas pela fé. Com certeza aí na sua cidade, você conhece alguém que mesmo depois de falecido, é lembrada como uma pessoa de fé. Temente a Deus, caridosa, feliz, satisfeita com a vida. O testemunho da fé é importantíssimo. Versículo 5. Foi pela fé que Enoque foi levado, a fim de escapar da morte, e não o encontraram, porque Deus o levou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. A pergunta é: como que eu e você nos tornamos agradáveis a Deus? Pela fé. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável. Quem não tem fé não agrada a Deus. Se você é temente a Deus, se a opinião de Deus a seu respeito é importante, precisamos de fé. Versículo 7. Há um testemunho bonito, Noé. Foi pela fé que Noé,
avisado divinamente daquilo que não ainda se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo, tornando-se o herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Aqui tem que ter fé, meus irmãos. Quando Deus dirige a palavra a Noé, ele não duvida da palavra, mas ele constrói a arca. Esta arca, hoje, é a sua família, é a sua casa, é o seu casamento. E se você tem fé na palavra de Deus, no meio dessa tempestade que o mundo está, a sua família, o seu casamento não é destruído. Mas você enfrenta a tempestade com Deus, porque você é um homem de fé, uma mulher de fé. A palavra de Deus ressoa no seu coração. E você não apenas diz que tem fé, mas você a vive. E quem tem fé não é destruído, não sucumbe, recebe o dom da vitória. Não poderíamos esquecer de Abraão, né? É o versículo 8 e seguintes. Abraão é o pai da fé. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade com seus fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, apesar de idade avançada, se tornou capaz de ter uma descendência, porque considerou fiel o autor da promessa. E é por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu uma multidão comparável à dos astros do céu, inumerável como a areia da praia. Fé. Eu acabei de ler uma coisa importante. Abra o teu coração e receba esta palavra. Foi pela fé que Sara, apesar de ser muito idosa, se tornou capaz de ter uma descendência, ou seja, de gerar vida, porque considerou fiel o autor da promessa. Guarde isso. Nós temos fé no autor da promessa. E quem é o autor da promessa? Deus. Há muitas pessoas que acreditam nas promessas de Deus, mas nem sempre buscam o Deus das promessas. Nós não podemos acreditar apenas naquilo que Deus quer nos dar, mas nós precisamos acreditar em Deus, o autor da promessa. Porque a fé em Deus, ela tem que ser primária. E a fé nas promessas vem depois do autor. É a mesma coisa de uma loucura você falar o seguinte: eu acredito no livro, eu não acredito no autor do livro. Quer dizer, se você não acredita primeiro na pessoa, como que você vai acreditar na sua obra? Porventura, pode o livro aparecer do nada? Pode algo acontecer de maneira espontânea, sem um primeiro motor, o autor, a origem? É por isso, meus irmãos, que Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé sobre a terra? Porque as pessoas muitas vezes procuram os dons de Deus, as coisas de Deus, as promessas de Deus, mas poucas pessoas têm procurado Deus. Eu rezo
Porque eu amo a Deus. Eu creio em Deus. Eu me confio em Deus. Ele trabalha a meu favor. É diferente, não é? Você acreditar nas coisas e você acreditar no autor. Versículo 17. Foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque. Gente, será que nós temos fé a tal ponto, você que é pai, você que é mãe, de oferecer o seu filho único, porque Isaque era filho da promessa, e ele oferece o que ele tem de melhor a Deus? Mas ele dizia: Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Quando alguém dizia assim, se alguém dissesse, né? Abraão, você é doido? Você vai sacrificar o seu filho único a Deus? E a palavra diz, Abraão dizia, Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Por isso recuperou seu filho como um símbolo, como um sinal. Meus irmãos, você está vendo aí o peso da fé. Ter fé não é fácil. Fé não é ficar, eu creio, acredito, eu creio. Não! Fé é testemunho. A pessoa de fé tem que ter raça. A pessoa de fé tem que provar para Deus, em mim o Senhor pode confiar. Uma oração que eu gosto muito de fazer: Senhor, Tu sabe o que está aqui. Faça o que for bom para mim. Isso é fé. É você mostrar para Deus que Ele sabe mais, que Ele pode mais. Nós vemos o aqui, o agora. Nós sonhamos o amanhã. Deus vê daqui a 10, 20, 30 anos. A fé é você se entregar a Ele como foi Maria. Eis aqui a serva. Eis aqui a escrava. Faça em mim segundo a tua palavra. Maria é como se pegasse uma folha em branco e assinasse Maria de Nazaré e entregasse a folha para Deus. Pode escrever. Pode colocar aí o que o Senhor quer. Você que tem conta em banco, que tem um dinheirinho guardado, você entregaria para o seu amigo, para a sua esposa, para o seu filho, um cheque em branco, assinado com a seguinte recomendação: está aqui um presente para você. Compre algo que você está precisando. Assinaria ou não? Ainda mais na crise que nós estamos, né? Quando as pessoas pensam, você é doido? Eu sei lá quanto que ele vai colocar, eu sei lá o que ele vai comprar. Fé é mais ou menos isso. Mas você não assina a folha de um cheque. Você assina como Maria, uma folha em branco. Deus, Ele vai preencher. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ontem, hoje e sempre. Na minha vida, na minha história, na minha família, no meu casamento, na minha vocação, no meu trabalho, no meu estudo. Fé é se entregar a Deus. Aqui, eu não estou falando de passividade. Eu creio. Fica esperando cair as coisas do céu. Não é isso que eu estou aqui falando. Eu estou falando que quem tem fé faz tudo o que pode para acertar, para ser feliz, para ser uma pessoa de sucesso, mas espera o tudo de Deus. É uma parceria. Você fazendo e Deus abençoando. Fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão. O pé vai primeiro, o chão vem depois. Leia o texto. O versículo 20 vai falar de Isaque, que abençoou Jacó e Esaú. O versículo 23 fala sobre Moisés. O versículo 24 fala como que ele deixou o Egito.
Versículo 30 fala sobre as muralhas de Jericó. Aqui vai. Não teria tempo de falar com pormenores de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas. Opa! Eu quero aqui, depois de profetas, uma vírgula. Padre Christian. E eu quero o seu nome. Nós precisamos ser vistos por Deus como pessoas de fé. Assim como foi Moisés, Abraão, Davi e tantos outros, eu preciso ser uma pessoa de fé. Ter fé é você permitir que Deus faça na sua vida. Faça-se. Faça-me. Tinha um prédio pegando fogo e a chama começou no primeiro e no segundo andar e pessoas estavam nos andares superiores. Os bombeiros chegaram, aqueles andares onde a escada chegou, as pessoas desceram, mas o fogo se alastrou rápido. Os bombeiros armaram aquela rede, aquele colchão enorme, inflável, e gritavam para as pessoas: pula! Muitas pessoas pularam, só que a fumaça, ela começou a tomar conta, e havia uma criança que quando olhou, ela não viu nada, só fumaça. Ela escutava os bombeiros gritando: pula! Pula! E a criança não conseguia pular. Foi então que chegou o pai da criança, desesperado, e ele perguntava: onde está o meu filho? E os bombeiros falavam: ele não conseguiu pular. E mesmo sem ver o filho, mas o pai acreditava que o filho estava lá. O filho não via o pai, mas ele reconheceu a voz. E o pai dizia: pula que eu te pego. A criança não pensou duas vezes, pulou. Passou no meio daquela fumaça negra e caiu no colo do pai. Essa criança, ela teve fé. Fé de que o seu pai a pegaria no colo se ela pulasse. Isto é que é fé. É você dar um salto no escuro, acreditando piamente Deus estará com os braços erguidos, segurando aqueles que acreditam nele. Aqueles que entregam a ele toda a vida, toda a história, sonhos e projetos. Estamos finalizando mais um ano. É momento de você reabastecer a sua fé, recarregar a sua fé. Como? Lendo, orando e colocando em prática Hebreus capítulo 11. Vamos considerar essa bênção a você, a sua família, a sua história. E que nós tenhamos fé nesta palavra. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eu quero responder assim como São Pedro, quando Jesus perguntou se os discípulos não queriam ir embora. Nós precisamos repetir aquilo que Pedro disse a Jesus: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos que tu és o Santo de Deus.